Olá, pessoal! Muito boa noite. Quem tá falando aqui é a Michele dos Anjos. Já tô vendo umas pessoas chegando aqui na live. O Metsu entrou. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso estudo, falando sobre as cartas ciganas e os orixás. Gostaria de saber se vocês estão me vendo, me ouvindo. Ju botou boa noite, Thaís Castro mandou beijinho. Acho que vocês estão me vendo. Só manda pra mim, gente, por gentileza, se o som tá bom, se o áudio tá legal, por favor. A Aline Rosavete entrou, acenando. Sim, o som tá bom, maravilha, meninas, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Que nosso Pai Oxalá nos guie, nos dê permissão, nos abençoe em mais esse estudo das cartas ciganas e os orixás, com a bênção e a proteção de Santa Sara Kali, de todos os ciganos espirituais. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente enquanto o pessoal está chegando. Meu nome é Michele dos Anjos, eu sou facilitadora de cursos de baralho cigano, magia cigana, cristais. Também sou mestre em reiki, sou umbandista. A maior parte da minha vida, eu nem sei, gente, quantos anos eu tenho de umbanda, e eu sei que é pouco, né? Vou fazer 42 anos esse ano. Eu entrei na Umbanda, eu tinha 13. Comecei a me desenvolver mediunicamente com 22. Então, digamos assim, de mediunato eu tenho aí 20 anos. Isso tudo é muito bonito, mas é pouco, né? Eu conheço gente que tem 40, que tem 60 anos de santo e que tem muita coisa para ensinar. E eu me coloco sempre na posição de uma eterna aprendiz para aprender com gente séria, com gente que se dedica, para aprender com o orixá, para compartilhar também o pouco que eu sei, tá bom? Já quero dizer aqui que eu não sou a dona da verdade, nem pretendo me colocar como a dona da verdade. Só estou aqui para dar a minha visão para vocês, o meu ponto de vista, através das cartas ciganas e do baralho cigano, que é uma fonte, assim, maravilhosa. O baralho cigano, ele é um caminho de luz, né? É um oráculo com um poder de transformação muito grande, e eu quero elevar o baralho cigano de nível. Eu acho que todos nós que estudamos as cartas ciganas precisamos nos empenhar mais, nos aprofundar mais para elevar o nível do baralho cigano. Ele tem muito para oferecer, é um caminho de muita luz. Na aula passada, quem não assistiu a aula passada, foi do dia 6 de agosto, tá? A aula ela está disponível tanto no IGTV do meu perfil Mistura de Luz, como também está disponível no meu canal no YouTube, Mistura de Luz. E aí a gente falou na aula passada da carta 1 até a carta 7, então falamos de Exu a Oxumaré. E hoje a gente vai dar continuidade, começando com a carta 8, né? A carta 8 é a carta do caixão. Por que eu tô trazendo essa carta, já que ela não representa orixá, né? Ela não representa orixá, mas ela faz uma combinação com a carta número 6, carta 8, caixão, com a carta número 6, Inhansã, né? A carta das nuvens, que fala sobre Egum. E aí, o que é Egum? Egum são espíritos, são irmãos desencarnados que muitas das vezes estão aí vagando pela Terra, ainda não encontraram o seu caminho, ainda não encontraram a sua luz. Então, quando você está fazendo uma tiragem espiritual e aí começa a aparecer perto das cartas do consulente essa energia do caixão com a energia das nuvens, eu, Michele, faço uma associação a Egum.
E aí, se tiverem cartas como, por exemplo, a carta dos ratos, a carta da cobra, pode estar mostrando um vampirismo, pode estar mostrando um roubo de energia, tá bom? Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que estar atenta na mesa de jogo, dentro do nosso contexto, né, gente? Lembrando que o baralho cigano, ele é riquíssimo de significado, mas hoje, em específico, a gente está falando sobre os orixás e um pouquinho desse universo, né, da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana, das suas práticas, dos seus ritos, tá bom? Thiago, tá bom aí a luminosidade? Que aqui ficou meio escura a tela pra mim. Tá ok? Não mudou nada não na transmissão? Então, maravilha. Então, vamos lá, né, gente? Falando... Pra ele não fechar, que tu botou, foi? O pessoal ainda tá na live, desculpa aí, teve um contratempozinho aqui que eu mudei de dispositivo. Mas isso não vai atrapalhar nossa live em nada. Vamos continuar com muita luz, com muito axé. Arranja pra mim um fósforo pra acender esse aqui. Acho que aqui acabou. Pode acender ali na vela do caboclo, por favor. Pega pra mim, isso que tá faltando. Continuando, pessoal. Já que a gente falou, né, falamos um pouquinho da energia de Egum, onde eu mostrei a carta do caixão e mostrei também a carta de Yansan, né? Essa carta de Yansan tem mais um detalhezinho que eu quero falar sobre ela. Essa carta, ela mostra quando a gente também está precisando fazer uma defumação na nossa casa, né? Isso é muito, muito bacana. Uma das indicações dessa carta, como a gente pode estar cuidando, e aí o bacana da defumação é a gente fazer pelo menos eu tenho essa prática de tentar fazer pelo menos uma vez ao mês. Não sei vocês, tá bom? Acendo muito incenso, principalmente aqui no espaçozinho que eu trabalho, mas o incenso para mim é mais uma manutenção, tá bom? Gosto muito de defumar com carvão mesmo, com as ervas. Quem tem erva seca, quem tem erva no seu quintal, gente, aí vai uma dica, uma orientação. Quando for podar, quando for cortar, não joga fora não. Guarda, seca e usa na sua defumação, tá bom? Próxima carta é a carta 9. É a carta de nossa vovó, de nossa mãe Nanã, né? Cacurucaia de Umbanda, a Senhora do Portal, que caminha ao lado do nosso mestre Obaluaê. E aí eu já vou falando da carta 9 e da carta 10 juntas, tá? Uma particularidade da carta número 9 é que ela tanto pode representar Nanã, quanto pode estar representando a cigana espiritual do consulente, tá? E aí, como é que a gente vê, né? Como é que a gente faz essa diferenciação? Eu costumo observar da seguinte maneira. Eu olho as cartas que estão acompanhando a carta do buquê, tá? Para eu sentir que tem a energia de Nanã naquela jogada, além daquelas cartas espirituais que a gente já falou na primeira live, eu observo se a carta de Obaluaê está perto, eu observo se a carta da cruz está perto, que são cartas que me referem à energia das almas, até mesmo a carta da chave. A carta da chave, quando sai perto da carta da cruz, para mim, Michele, traz a energia das almas, né? Abre a porta do céu São Pedro, deixa as almas trabalhar. Então, assim, também me remete à energia de Nanã. E olha só que coisa interessante, quando sai a carta de Nanã e sai a carta de Yansan, eu entendo isso aqui como duas vezes Nanã, porque Nanã também traz essa água da chuva junto com ela. Também entendo que a nuvem tem muita ligação com Nanã. Não é só com Yansan, mas tem muita ligação com Nanã também. E para eu ver a cigana, né, vamos lá. Nanã, carta número 9, carta número 10 juntas. A carta da cruz também pode estar vindo acompanhando essa jogada. E aí eu sinto a energia do orixá Nanã Buroquê. Quando eu vou ver a cigana, o que tem perto, Michele? Já que as duas cartas, a mesma carta pode estar falando das duas energias. Aí eu sinto a energia
de Santa Sara, que para mim vem na carta dos lírios, né? Essa carta dos lírios tanto pode representar Santa Sara, como pode estar representando também a nossa mãe Oxum. Eu vejo muito também a carta das estrelas, que é a carta 16, que é uma carta que fala bastante da energia dos ciganos espirituais. Na verdade, essa carta 16, ela fala de todo o povo cigano, tá bom? Então, é dessa maneira assim que eu vejo. Hoje mesmo, uma aluna minha do curso de baralho cigano ficou com uma dúvida. Gente, eu não tô vendo quem tá entrando, porque eu não tô enxergando muito bem. Eu quero dar um beijo para todo mundo, agradecer as meninas aí do curso de baralho cigano online, a turma que está em curso no momento, meus ex-alunos, pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas gratidão de verdade pela presença de vocês. E aí, aproveitando para responder a pergunta da Vanessa, aluna minha do curso de baralho cigano, ela falou assim: Michele, eu tenho um deck, eu tenho um baralho que tem 2 cartas 29 e 2 cartas 28, né? E numa carta tem o simbolismo da mulher, a carta 29, uma tem o desenho da mulher e a outra carta 29 está escrito cigana. Numa carta 28 tem o nome do homem e a outra carta 28 traz escrito cigano. Como é que eu faço para usar essas cartas? Já que a gente está falando de uma carta que pode ter mais de um simbolismo. Eu vejo o seguinte, é uma escolha do cartomante querer usar o baralho com cartas extras. Você pode trabalhar só com as 36 cartas, que é o número tradicional de cartas do baralho Lenormand, ou você pode estar agregando cartas extras. E aí você tem que convencionar para sua mente. Tem que estar muito claro para o seu mental, para a sua energia, né? Que você vai ter as 2 possibilidades ali dentro do baralho. Uma carta específica da mulher, falando de uma mulher, que muitas vezes vai ser a sua consulente, e uma carta da cigana, que vai estar representando a cigana espiritual, tá bom? Eu particularmente já me acostumei a trabalhar com o Lenormand de 36 cartas. Eu até tenho um outro baralho aqui, que é o Celtic Lenormand, que vem com 43 ou 45 cartas. Mas eu acabei tirando porque eu já estou habituada, ok? Então vamos lá. Falamos da carta 9, que é a cigana. E a gente, não fica difícil, né? A gente entender o porquê que a carta 9, a carta do buquê, representa a cigana. O buquê é uma carta que tem um simbolismo de entusiasmo, de alegria, de colorido, tudo isso, de felicidade, tudo isso é a energia da cigana, né? O buquê também é uma carta que representa presentes. E para mim, a minha cigana é um grande presente na minha vida, assim como todos os meus guias, como toda a minha coroa de todos os orixás, tá bom? Vamos lá. Vimos aqui a carta 9 da cigana, a carta 10, né? A carta de Obaloaê eu já falei, só vou explicar. É a foice. A foice é um símbolo que está muito associado à transformação. E aí eu já vou dando essa dica para vocês, né? A foice é uma carta polêmica, muita gente pergunta se é corte, muita gente fala que é colheita, muita gente fala que é decisão, e eu digo para vocês, na minha opinião, a foice é tudo isso. Mas antes de tudo, ela é uma transformação. Em primeiro lugar, olhei para a carta da foice, ela é uma transformação. E a energia do nosso mestre Obaloaê, e eu vejo Omulu também nessa carta, tá? Está representada nesta lâmina, né? Porque ele é o Senhor das almas, é ele que está nesse nosso caminho de transformação do mundo material para o mundo espiritual. É ele que nos guia depois que a gente fecha os olhos para a matéria e abre para a vida espiritual. Ele é o primeiro a nos receber. Então tá chegando o dia de Obaloaê, a Totô, meu pai, que derrame assim sobre o nosso planeta a cura, a transformação, que a força de Obaloaê possa varrer, possa levar para longe toda essa onda de doenças. Hoje eu vi a notícia que só aqui no Brasil já foram 104 mil pessoas vítimas da Covid.
E a gente está chegando aí perto do dia de Obaloaiê, a gente comemora aí o dia de São Roque, dia 16 de agosto, né? Também se comemora 17 de dezembro, dia de São Lázaro. Então, no dia 16, faz uma oração do seu coração. Eu, Michele, particularmente, dentro da minha doutrina e do meu coração, eu considero o Obaloaiê como um orixá de grande luz, aquele que enxerga nas profundezas dos corações, sabe tudo que se passa no nosso interior, né? O Obaloaiê é o Senhor da Terra, ele está ali, a Terra é o elemento dele. Então ele sabe o que passa nas profundezas dos nossos corações. Vamos pedir para ele, vamos fazer a nossa oração, vamos acender a nossa vela, vamos fazer a nossa pipoca. Eu faço em casa, eu não tenho problema de fazer dentro de casa, porque para mim ele é um orixá dono de coroa, mas eu respeito todos que pensarem diferente disso, tá bom? Mas vamos se unir sim e pedir, tá? Pedir com muita fé, que nós estamos precisando demais, estamos precisando muito dessa energia. A próxima carta é a carta 12, né? E aí eu vou pegar agora já uma imagem do baralho Orixás Lenormand. Muita gente gostou desse baralho e pediu para eu dar as referências para comprar esse baralho. Então vocês podem procurar tanto por Tânia Durão no perfil As Cartas Ciganas, como também podem procurar no perfil Tenda Espiritualista Aruanda, TEA, né, com o pai Felipe Brasil. Eles são os responsáveis pela canalização, pela formatação desse baralho. E a carta 12, a gente falou um pouquinho dela quando falou de Oxóssi, porque ela representa a energia de caboclo, por causa das penas, né? E eu acho tão bonito que a minha cabocla, quando aparece pra mim, ela aparece trazendo um colorido de penas de arara. E eles colocaram uns pássaros que lembram mais araras aqui na ilustração do baralho. Então tem muita ressonância comigo essa carta. Fico bem satisfeita de trabalhar com ela e ter essa visão, tá bom? Próxima carta. Tem alguma pergunta, Thiago, que a gente vai fazer? Tá bom, então tá bom. Vamos lá. Carta 13. Essa daqui tá facinha, né, gente? Olha que coisa mais linda. A energia de Ibejada, Onibejada, Epabejo. Salve as crianças, filhas e filhos de todos os orixás. Salve as crianças da praia, salve as crianças da cachoeira, salve as crianças do jardim, salve as crianças da mata, né, da pedreira, salve as crianças de toda parte. É uma energia que fala, é uma carta que traz uma energia de Ibejada e ela traz pureza, ela traz inocência, ela fala também de uma certa fragilidade num aspecto mais negativo da carta da criança. Então, assim, junto das cartas espirituais, dá pra gente sentir a energia das Ibejadas. E setembro também já está chegando. Quem vai assistir esse vídeo depois, hoje é dia 13 de agosto de 2020, mas aí já fica uma referência de data. Em breve vai ter muita carta de beijada pipocando nas mesas de jogo. As crianças às vezes pedindo os seus agrados, os seus doces, as suas frutas, seu guaraná, seus brinquedos, suas bonecas, seus carrinhos. Para quê? Para trabalhar. Porque criança trabalha e trabalha muito. E trabalha sério e trabalha para tudo quanto é tipo de questão, né? Para abertura de caminho, para saúde, para curar relacionamentos, não é verdade? Então a nossa gratidão, a força dessas entidades maravilhosas que a gente tem na Umbanda, tem no Candomblé também, com muita luz, com muita força. Vamos lá. Próxima carta, temos mais uma entidade a se apresentar, que é a nossa querida Pombogira, que vem na carta 14, a carta da raposa. Olha que coisa mais linda a ilustração dessa carta 14 desse baralho, né? Então, salve todas as pombagiras. Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Navalha, Maria Quitéria, Dona Rosa Caveira, com seu axé, com a sua luz, com a sua força, porque pombagira é um polo atrator, né?
absorvedor. Enquanto Exu é um polo expansor, Pombogira é um polo absorvedor. E Pombogira traz toda uma energia de encantamento, né? É como se adoçasse as coisas para a nossa vida, despertasse o nosso feminino também. A carta da raposa, ela representa muito bem a Pombogira, porque a Pombogira, ela tem astúcia, que é uma característica muito forte da raposa, né? Ela tem a astúcia, persuasão, inteligência, sedução. Todos esses são aspectos da Pombogira e que a gente pode estar vendo aí na carta da raposa também. A Marina Rezende está perguntando se você pode orientar como fazer a pipoca. A pipoca, Marina, existem várias maneiras de fazer a pipoca, tá? De Obaluayê. Você pode fazer ela purinha na panela, sem óleo, pura, estourar ela pura na panela. Você pode fazer ela com um fiozinho de azeite de dendê, se você desejar, tá bom? E você também pode botar um pouquinho de areia de praia. E aí, para entender um pouquinho mais sobre isso, quem tá perto da praia tem que pegar areia, esperar secar, para depois poder misturar. E a pipoca de Obaluayê, vou aproveitar aqui para falar um pouquinho. É muito bom, tá, gente? Oferendar, na minha visão, tá, pessoal? Se vocês discordam ou se a doutrina de vocês prega outra coisa, os dirigentes espirituais de vocês pregam diferente, sigam o seu dirigente, tá bom? Mas para quem não sabe, quer fazer, eu sei que mal nenhum vai trazer, muito pelo contrário. Essa oferenda de pipoca para Obaluayê, ela é muito eficaz para pedir pela nossa saúde, pelo restabelecimento da nossa saúde. Então você pode estourar a pipoca, colocar numa vasilhinha de barro ou de louça, tá bom? E aí você coloca as pipoquinhas ali, pode botar um pouquinho de mel em cima se desejar. Pode colocar também um azeite de dendê, só um fiozinho, fazer a sua oração, fazer a sua prece, acender uma vela ao mestre Obaluayê, ao mestre Omulu, colocar um copo d'água. Isso daí é muito importante. Tem gente que também faz o desenho de uma cruz, tá bom? Essa é a forma que eu costumo fazer e me traz bastante resultado, tá bom? Tem mais alguma coisa para falar? Então vamos lá, falamos da energia da nossa Pombogira, né, de todas as moças. E assim, como eu falei lá no primeiro vídeo, né, a energia de Pombogira, ela vem junto da energia de Exu, porque quando você não tá com um baralho como esse aqui, você vai enxergar a energia de Pombogira com a carta da raposa. Então não fica tão simples assim tá fazendo associação, né? Mas aí, ó, você vai ter a carta número 1 te apoiando. Olha aqui. A carta número 1, cavaleiro, vai estar vindo junto. E vai estar te apoiando. Tá bom? Te mostrando que é energia de Pombogira sim. E é muito comum as Pombogiras também virem com a carta 32. Elas gostam de vir assim, ó. Porque elas são o quê? As damas da noite. O mistério de Pombogira é o mistério da noite, né? Então todo esse encantamento que a lua faz, a magia que a gente faz nos períodos de lua, tudo isso é energia de Pombogira, sempre iluminando a rainha da noite. Então é muito comum a gente ver esse triozinho aqui quando tá falando de Pombogira, ou assim, tá bom? Sentiu a energia? Olha para a mesa de jogo que muito possivelmente você vai encontrar uma referência de Pombogira com essas cartas, ok? Tem mais uma perguntinha? A PG Carvalho perguntou se pode fazer no azeite comum. No azeite comum? Eu nunca fiz no azeite comum não, tá? Não tem essa resposta para te dar. Assim, gente, eu respondo com uma humildade, tá? Como eu já falei pra vocês, eu não sou mãe de santo, eu sou só filha de santo, sou um bandista há muitos anos, já fiz aí meus rituais, minhas magias, compartilho, até aprendi com a minha espiritualidade que quem compartilha multiplica. Conhecimento é uma coisa que a gente não deve ficar retendo, a gente deve compartilhar. Inclusive, compartilhar é uma das formas da gente consolidar
aquele conhecimento dentro da gente, aprender, né? A gente acaba registrando e acaba melhorando, tá bom? Toda hora levando porque o celular tá dando um probleminha aqui de luz, mas isso não vai impedir a gente de trabalhar. Vamos lá. Próxima carta a gente já falou um pouquinho sobre ela, que é a carta 15, né? A carta do urso. A gente viu que aqui é possível enxergar o dirigente espiritual, a pessoa que tem autoridade dentro da casa de santo, mas do outro lado, né, do plano espiritual, a gente pode também enxergar os nossos protetores, tá bom? E aí tem uma pequena diferençazinha entre os nossos guias e mentores e os nossos protetores, tá? A gente tem os nossos guardiões, sim, tá? E aí ele aparece assim, com esse papel de estar defendendo a gente, de estar protegendo a gente. Às vezes os nossos guias e mentores eu enxergo como nossos protetores também, mas a gente também tem alguns espíritos com papel só de protetores, que trabalham sobre a ordenança dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores, trabalham em conjunto com ele, sobre as orientações deles, né? E aí eles aparecem muito assim, como o urso, né? O urso é forte, o urso impõe respeito. Dificilmente você vai ter a vontade de enfrentar um urso, porque ele chega com tudo para te defender. Às vezes a gente tende a ver a carta do urso como uma carta muito negativa. E eu acho isso um equívoco muito grande, porque ela é uma carta cheia de significado positivo, inclusive esse da proteção, tá bom? Uma coisa que a carta do urso também traz e que pode aparecer nesse contexto da espiritualidade é quando a pessoa está com a espiritualidade adormecida, porque o urso também hiberna. E aí vai vir te contando uma historinha que lá no passado a pessoa deu o primeiro passo, começou a se desenvolver e depois parou. E aí pode vir com a carta do urso, como também pode estar apontando que a pessoa está parada e estagnada com a carta da âncora, tá ok? Então essas são as principais cartas que podem estar mostrando um desenvolvimento mediúnico parado. Olha, teve alguém que falou assim, ó, eu cuido no azeite doce porque não posso usar o dendê. Maravilha, tá? Sem problema nenhum. A Flávia Mirna, ela gostaria muito que a cigana dela se revelasse. Ela perguntou se você poderia orientar. Então, pessoal, não sei se vocês escutaram a pergunta, o Thiago falou um pouquinho baixo, eu vou repetir. A Flávia Mirna, né? Falou muito que gostaria que a cigana dela se apresentasse, né? Isso eu poderia dar uma dica. As pessoas, em geral, elas têm muita curiosidade de saber quem são os seus ciganos espirituais. O que eu já aprendi a respeito disso? Que isso é uma curiosidade nossa, né? A espiritualidade, ela não se preocupa muito de dizer nomes. Ela está mais preocupada em cumprir a missão que ela tem para realizar com você. Isso é muito mais coisa da gente, da matéria. A gente que ainda está na matéria, que tem muito essa preocupação. Até para dar um exemplo disso que eu estou falando, certo dia eu vi um filme contando a história do Divaldo Franco, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, se chama O Mensageiro da Paz. O Divaldo Franco é um médium, assim, missionário, muito parecido com a missão de Chico Xavier. Ele veio depois do Chico, mas é alguém que hoje em dia está muito próximo daquilo que o Chico entregou pra gente, né? O que eu vejo de mais próximo. Acho que ninguém chega até Chico Xavier aqui tão cedo, mas ele é o que está mais próximo de entregar algo parecido com o que o Chico entregou. Então, nesse livro, nesse filme, né, O Mensageiro da Paz, tem uma parte que ele também queria muito saber quem era a mentora espiritual dele, que ele havia, mas ela nunca dizia o nome. E aí ele foi procurar o Chico Xavier, não vou dar spoiler do filme não, hein? Chico Xavier viu ela, teve uma vidência dela e falou que não tinha permissão para contar. E aí ele trabalhando arduamente, atendendo uma multidão de pessoas, fazendo trabalhos excepcionais, e os anos passando. Depois de muitos anos é que ela veio e disse o nome dela, né? Que é a
Joana de Ângeles, que vocês já devem ter ouvido falar, que inclusive psicografou através do Divaldo, de outro médium, se eu não me engano, uma série falando sobre psicologia, que eu tenho muita vontade de ler, de aprender e de estudar. Então, assim, a espiritualidade, eles não têm muita pressa de dizer nome, não tem muita relevância. Mas para matar sua curiosidade, Flávia, vou falar para você o seguinte. Tem um vídeo meu, tá bom? Lá no YouTube, que eu gravei com muito carinho, que é assim, descubra qual é a cor mestra de trabalho dos seus ciganos espirituais. E você, seguindo os passos daquele vídeo, eu ensino um ritualzinho, onde você coloca um pano negro, um pano escuro, tá? Você se sintoniza e foca a sua atenção na energia da vela que está acesa ali na sua frente, convida seus guias, seus mentores, seus ciganos, para poderem revelar qual é a cor de trabalho deles. Nesse exercício também é possível ouvir alguns nomes. Inclusive eu tenho alunas que desvendaram de uma vez por todas qual era a cor de trabalho da cigana espiritual, ouviram nomes, e se durante aquela prática, durante aquele ritual, aquilo não acontecer, fique tranquila, não tenha ansiedade, né? O importante é que você já jogou para o universo, já criou um mecanismo dessa informação chegar para o seu inconsciente. Porque eu acho que esses nomes a gente sabe lá no fundo, tá registrado, a gente conhece nossos guias e nossos mentores. Acredito que quando a gente está em desdobramento do sono, a gente encontra com eles, eles nos passam muitas orientações. Então a gente sabe no nosso inconsciente o nome deles. É só uma questão daquilo vir à tona, tá bom? E aí pode vir à tona através de um sonho, né? Pode vir à tona através da sua intuição. Às vezes já tem um nome assim gritando no seu ouvido e você não tá acreditando que é o nome certo, né? Outra coisa que acontece muito também é o nome ele ser revelado por alguma pessoa de autoridade dentro da prática espiritualista, um dirigente ou um médium muito firme da sua confiança. Então o que eu te recomendo é que você sempre use o crivo do bom senso, né? Quem é essa pessoa para estar me trazendo uma informação que eu julgo ser tão relevante para mim? É alguém de autoridade? É uma pessoa séria? É só isso que eu recomendo, tá ok? Porque às vezes a pessoa vai numa casa, aí tem lá um médium que às vezes começou a trabalhar agora, né? Ainda tá às vezes no processo de desenvolvimento, mas de repente aquela casa não é uma casa muito cuidadosa e permite que um médium em desenvolvimento já dê consulta, já fale com assistência. E aí pode te passar uma informação errada. E aí você fica levando aquilo para você, interiorizando aquilo. Então eu acho que o melhor caminho para saber quem é a sua cigana, o seu cigano espiritual, é se conectando com a energia cigana. É ouvindo a sua intuição, pode fazer essa prática desse ritual, que eu acho que vai te trazer muita coisa bacana. Tá lá no YouTube, no canal Mistura de Luz, tá bom? Tem mais alguma coisa? Então vamos lá. Falamos até me perdi, estavam falando do urso, né? Dos protetores, dos guardiões. E agora vamos falar da carta 16, que é a carta da estrela. E aí, gente, né? A própria espiritualidade já reside nessa carta. Porque a estrela, ela representa luz, ela representa orientação. E é isso que os nossos guias e mentores e os nossos sagrados orixás mais fazem na vida, nos orientar nesses caminhos que nós estamos trilhando aqui na Terra. Então, assim, a carta da estrela pode estar tratando da espiritualidade como um todo e também pode estar falando sobre sonhos, tá? Eu vejo muitos sonhos com a estrela e vejo também com a lua, por conta dessa conexão com o nosso inconsciente, tá ok? Representa também a energia de todo o povo cigano, né? O povo cigano ele é muito conhecido como filhos do vento, filhos das estrelas, né? Povo do arco-íris também já ouvi chamarem o povo cigano assim. Então só tem coisa boa,
Tudo muito elevado, uma vibração muitíssimo elevada do povo cigano. Carta 17 é a carta da cegonha. A carta da cegonha, ela traz para mim o irmão de santo, né? São os nossos irmãos de corrente, que compartilham ali com a gente, que estão na caminhada com a gente. Então, assim, posso estar vendo de repente até um irmão mais jovem, alguém que entrou junto comigo, ou que entrou depois de mim na casa. É assim que eu vejo a carta da cegonha. Mas em algum momento essa cegonha também pode estar trazendo para vocês alguma referência com relação até à malandragem. Até porque a cegonha, ela vem toda de branco, né? Lembra muito os malandros. Então, deixem a mente de vocês aberta para estar fazendo o quê? Associações criativas. Isso é muito importante dentro das cartas ciganas, tá? Às vezes eu tô querendo fazer uma oferenda, quero saber qual é a cor que vai levar, né? Aí eu pergunto da cor. E aí pego 3 cartas para saber qual é a cor que vai levar naquela oferenda. Digamos que seja vela branca, vela azul, vela verde, qual é a cor? E aí sai a carta da cegonha, que é branca, sai a carta dos lírios, que é branca. Então a gente também tem que ter essa referência, tá bom? Próxima carta é a carta 18, né? Como eu falei para vocês, eu vejo muito também a energia dos malandros aqui, e aí vem no carrego de Exu. Também posso ver a energia de mentores espirituais, e aí vai vir com a carta da estrela. Eu vou fazendo uma associação. É uma carta coringa, essa carta do cão. Porque o cão é aquele que nos inspira confiança, é aquele que é leal a nós. E não tem ninguém mais leal a nós do que o nosso mentor espiritual. O nosso mentor espiritual, ele vai com a gente, digamos assim, mentor espiritual como se fosse o nosso anjo da guarda, né? Tem umzinho ali que é destacado para estar do nosso lado durante toda a nossa caminhada. Esse nosso mentor espiritual, ele vai pra gente para onde a gente for. Se você for para Umbanda, ele vai estar na Umbanda. Se você for para o Candomblé, ele vai estar no Candomblé. Se você for para a igreja evangélica, ele vai estar na igreja evangélica. Se você não for para lugar nenhum, ele vai ficar soprando no seu ouvido o tempo inteiro para você cuidar da sua espiritualidade. Vai te estar dando os conselhos, né? Então, assim, esse aqui é um grande companheiro realmente. E aí a gente chega aqui na carta da Torre, que é a carta 19. Vou botar as 2 cartas da Torre que eu tenho aqui, do baralho Orixás, Lenormand, e essa daqui do baralho Sol Nascente, tá bom? A Torre também representa a espiritualidade. Por quê? A Torre, ela faz... Vamos imaginar uma torre, né? Imagina uma torre. A Torre, ela faz a conexão da Terra, do plano material com o plano espiritual. Ela conecta a terra e o céu. E ela representa a unidade, o elemento 1. Então é como se estivesse passando por dentro de mim essa energia da terra que vai ao céu. Então a proposta da Torre é fazer com que a gente se conecte com a espiritualidade maior, com o cosmo, com a divindade, com o nosso Criador, ao mesmo tempo que a gente se conecta com a nossa essência, né? Percebe que a torre é algo fechado. A torre, ela traz essa energia, inclusive nos simbolismos dela, que ela fala sobre reclusão, fala sobre vigilância, e tudo isso são questões de interiorização que a carta da Torre traz. Inclusive a título de categoria, porque as cartas têm categoria, né? Quem aí nunca estudou baralho cigano, já fica o convite. Em setembro eu vou estar lançando, vou estar abrindo uma nova turma do curso de baralho cigano online, onde eu também dou um suporte direto aos alunos para estar esclarecendo dúvidas regularmente. E as cartas ciganas, elas têm categoria, e eu falo muito sobre essas categorias. Não só as cartas espirituais que eu já mostrei para vocês, mas a gente tem cartas de interiorização, como a carta do caixão, a carta da torre, a carta do livro, cartas paradas, como a carta da âncora, a carta da casa.
E isso é muito importante na hora da gente estar fazendo uma leitura. Porque o ideal da gente fazer a leitura é começar do genérico para o específico. Lembra que eu falei que a carta da foice, ela, antes de ser corte, antes de ser colheita, antes da gente descobrir o que ela é uma carta de transformação? Então é isso que ela é. Primeira energia é transformação. A gente também considera uma carta de alerta, porque ela sempre traz uma mensagem importante. Depois que eu entendo a mensagem principal, é que eu vou olhar ali no miudinho e ver qual é qual a característica da foice que está se destacando. E é por isso que muita gente trava na hora da leitura, porque já quer ir direto no específico. Principalmente, gente, para quem é iniciante, tem que começar no genérico e depois indo para o específico, tá bom? Thiago tem uma perguntinha aqui. Pode falar, Thiago. Lilian na cor. Ela pergunta se a carta do rato mais a carta da estrela, se você consideraria como proteção espiritual dos malandros. Então, Lilian, eu não vejo a carta do rato como os malandros, tá? Eu acho que na live passada, outra pessoa me fez essa pergunta, ou deixou nos comentários. Eu consideraria os malandros na carta do cão, numa linha onde estivesse também a carta de Exu e cartas espirituais. Ou seja, cavaleiro, cão e cartas espirituais. Tá bom? Eu não consideraria os malandros na carta do rato. O rato, para mim, no contexto espiritual, é uma carta bem negativa. Eu entendo como um roubo de energia, uma fuga de energia, né? Uma energia que está atrapalhando. Tá bom? Mas assim, se é assim que você aprendeu e se tá fazendo sentido para você, minha irmã, continua assim. Cada um se sintoniza com as cartas ciganas de uma forma diferente. Ainda mais a gente que é do axé, né? Eu imagino que a maioria aí seja. Ainda mais. A gente não existe duas casas iguais no axé. Nenhuma casa de Umbanda é igual a outra, nenhuma casa de Candomblé é igual a outra. Cada uma tem a sua doutrina particular. A gente pode ter uma base, mas são doutrinas muito diferentes de casa para casa. E nas cartas ciganas também é assim. As pessoas se sintonizam com o simbolismo das cartas, às vezes com uma grande variação. Mas se está funcionando para você, permanece. Eu veria os ratos e a estrela como um roubo de energia, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Sim, a Flávia pergunta, ela diz que anteontem ela fez uma pergunta pela madrinha dela, que estava hospitalizada e bem fraquinha com 95 anos. Uhum. Ela falou que saiu flores e lírio e ela interpretou como desencarne, né? Nanã e Oxum. Se você sentiu essa energia, tá? Foi Flávia, né? Quando a gente pensa, né, uma senhora de 95 anos, como você falou, que já está com essas questões de saúde, sabe, ainda que você tenha sentido a energia do desencarne, lembrando que Nanã é a senhora do portal, né, tá associada a essa energia das almas, então justifica você ter sentido essa energia, você percebe que as flores, elas são um presente, né, vieram duas cartas da flora, duas cartas de flores. E eu entendo assim, olha, a hora dela tá chegando, mas ela cumpriu a missão dela. Ela vai em paz, porque os lírios são paz. E a gente não deve ficar se apegando, né, a manter a pessoa aqui na matéria. A gente tem que ter essa compreensão. E ser grato, porque é tão bom quando alguém se vai dessa vida tendo cumprido a sua missão. Ela disse que depois que no dia seguinte ela faleceu. Então... estava certa a sua intuição, estava certa a sua leitura e eu concordo aí com a energia das cartas. Maravilha, muito bom. Obrigada por ter compartilhado esse exemplo com a gente e eu adoro isso, gente. Quando a gente tem a oportunidade de fazer uma leitura e ter o feedback, né? Saber o que aconteceu depois. Eu participo às vezes de alguns grupos que as pessoas colocam a leitura, a tiragem, pedem opinião e nunca voltam para contar o que aconteceu. E eu acho muito importante ter o feedback para a gente poder aprender. Aprender com os nossos erros e aprender também com os nossos acertos, consolidar aquilo que a gente está vendo, não é? Tem mais alguma questão, Thiago? Várias pessoas aqui que já fizeram o curso com você
tecendo elogios, dizendo que recomendo e tal. Poxa, pessoal, muito obrigada, tá? E eu quero dizer que eu tô amando, tô gostando muito de fazer essa live. Tá sendo uma coisa de todo o coração que eu tô fazendo pra vocês e por mim também. Vocês não têm ideia. Horas, assim, umas 2 horas, desde de manhã que eu tô sentindo uma vibração diferente aqui na minha casa. Aí vai chegando perto das 8 da noite, por volta das 6, começa a baixar, assim, uma paz, uma tranquilidade, um silêncio, uma harmonia. Então eu entendo que eu não estou sozinha, eu entendo que eu tô tendo o respaldo da espiritualidade para estar trazendo essas mensagens aqui para vocês. E baseada nisso, eu também tenho feito todas as sextas-feiras, já vou para a 3ª sexta-feira seguida, uma tiragem com as cartas ciganas, pedindo uma mensagem aos orixás e tô publicando nas minhas redes sociais. No final dessa mensagem, eu tenho feito também uma corrente, muitas vezes, de oração. Então, se você não tem acompanhado e quer acompanhar, se inscreve lá no meu canal no YouTube, que aí você recebe a notificação. São vídeos curtinhos de 10, 12 minutos. Mas eu acho que a gente tá tão... A nossa rotina espiritual mudou tanto, né? Pelo motivo da gente não estar podendo ir ao terreiro conforme era antes, que tá fazendo falta. Então é nessas horas que a gente tem que se adaptar, tem que ter jogo de cintura, tem que fazer os nossos rituais em casa, tem que fazer a nossa oração, a nossa prece, se unir a outros irmãos em correntes de oração. Eu acho que isso daí é de grande valia. E levar uma palavra também de serenidade, de esperança para as pessoas que convivem com a gente, para as pessoas que moram na casa com a gente, para os nossos familiares, né? Uma hora isso tudo vai passar e a gente tem que atravessar essa da melhor forma possível, tá bom? Eu vi aqui algumas meninas, PG Carvalho, Fátima querida, Fátima Fernandes, Rosana Moseica. Eu não consigo enxergar todos, viu, gente? Porque, ó, Marina Rezende, Érica Nunes entrou agora. Então, assim, um beijo grande pra vocês. A Mafalda Musini, ela diz assim, acho que vamos ter a 3ª live. Eu acho que nós vamos ter a 3ª live, porque falta 10 minutos pra live acabar e a gente ainda nem chegou na carta 20. E outra coisa, pessoal, pra completar, né? O que eu estava falando sobre a carta da torre. A carta da torre também recomenda muito atividades de meditação, tá bom? Então a meditação é uma prática que contribui para a sua conexão e para o seu desenvolvimento mediúnico também, tá bom? É importante a gente saber silenciar, a gente saber se recolher para poder dar vazão ao guia, para o guia poder trabalhar. Tá? Eu sou médium consciente, acredito que a maioria das pessoas que eu conheço sejam médiums conscientes também, e isso aqui é um exercício da mediunidade. À medida que você evolui na prática da meditação, de aprender a silenciar um pouquinho seus pensamentos, muitas pessoas têm uma mente muito turbulenta, muito conturbada, a meditação ajuda bastante, inclusive no trabalho espiritual, que você aprende a se recolher para poder o guia aparecer. Quem tem que aparecer é o guia. E quando eu falo assim, aparecer é no sentido de que ele transmitia as mensagens, os pensamentos, as orientações. E aí o que a gente tem na cabeça, né, fica recolhidinho, fica ali quietinho no canto. Isso é muito importante. A prática da meditação, ela auxilia muito nesse processo. Além de banhos, tem um banho que também ajuda nesse processo de desenvolvimento mediúnico, que é o banho com água de pedra de ametista, que é muito, muito bom, tá? É um banho que se toma da cabeça aos pés. Você coloca pelo menos 12 horas as pedras de ametista. A pedra de ametista é uma pedra de valor comercial baixo, né? Então dá para comprar ali umas 3 pedrinhas pelo menos, valor de tamanhozinho assim médio. Coloca na água, tampa para não cair poeira, deixa aquela pedra ali pelo menos umas 12 horas. Aí você faz a sua prece. Gente, tudo é o poder da cabeça, tudo é o poder da intenção.
Tudo é o foco. Não adianta você tomar um banho se você não direcionou o seu pensamento para o objetivo que você quer alcançar com aquele banho. Tem que haver um direcionamento. Se conecta com a espiritualidade, toma o banho, tira as pedras, né? Depois você joga aquela água da cabeça aos pés. A cor lilás, ela tem muita ressonância com esses chakras superiores, que é o chakra coronário, o chakra frontal. Então, por isso que esse banho também vai da cabeça aos pés. Outro banho que também é muito bom é o banho de artemísia, né? Com a erva artemísia, também para o desenvolvimento. O banho de sálvia também ajuda muito nesse desenvolvimento. Então, tem várias dicas, tem várias coisinhas que a gente pode estar fazendo para estar melhorando o nosso desenvolvimento espiritual, né? De forma orientada, sempre pelo seu coração. E se tiver alguma dúvida, perguntem ao seu dirigente espiritual. Eu não mando nada, eu só estou compartilhando as minhas experiências e a minha prática, tá bom? Então vamos lá. Carta 20, que é a carta de Ossan, né? Senhor das folhas, dono das ervas, né? Deixa eu pegar aqui a carta 20 de Ossan no baralho Sol Nascente para colocar uma do lado da outra. Nossa, essa carta é tão rica de significado, porque ela tanto pode estar... Alguém perguntou aqui, as mesmas pedras podem ser usadas outras vezes? Podem sim, tá? Ela vai passar por um processo de... A Luzenir que perguntou, a pedra em contato com a água, ela vai mineralizar a água. Mas ela não se descarrega só por 12 horas em contato com a água, não. Aí você cuide bem da sua pedrinha. Acabou aquele processo ali, você pode colocar ela perto de um vasinho, de uma planta, em contato com a terra, para ela se limpar, né? Se auto-limpar, se transmutar as energias, se recarregar com a natureza, tá bom? Pode pegar um pouco do sereno, pode pegar um pouco da luz do sol, mas não precisa ficar naquela luz do meio-dia, que isso agride as pedras e inclusive desbota essas pedras que têm uma cor mais intensa, tá bom? Então até a ametista que a gente usa, você pode botar também aqui, ó, no chakra frontal, segurar ela e meditar, fazer um exercício de meditação de 2 minutos que seja. Você pode fazer deitado, deita, coloca a ametista aqui na altura do chakra frontal e imagina que está saindo de dentro daquela ametista uma luz violeta envolvendo toda essa sua região aqui da cabeça, tá bom? Também é uma prática que pode te ajudar. Tudo é conexão e as coisas que funcionam são simples. Não precisa de, na minha opinião, não precisa de muito guere-guere. Precisa de fé e disposição. Tem que aprender e tem que fazer, não é? A Simone disse que 1 hora é muito pouco. 1 hora é muito pouco. Qual foi a Simone que falou? Simone Maria. Ah, Simone Mariatti. Mariatti. Ah, meu amor, um beijo pra você. É pouco mesmo, viu? Mas eu tô com outros projetos pra gente fazer outras lives depois que acabar essa série, né? Vamos falar então aqui da carta de Ossan. Ossan fala tanto das folhas, fala muito assim, ó, de se cuidar. Porque o jardim, se a gente parar pra ver, o jardim, ele tem essa energia com ele. O jardim, ele para ficar formoso, para ficar bonito, ele precisa de cuidado, ele precisa de zelo, precisa de dedicação. Você tem que cortar as folhas secas, você tem que adubar, você tem que mexer na terra, afofar a terra, você tem que regar as plantas. Então o Ossan traz muito essa energia do cuidado, de medicar também a nossa cabeça, né? Eu já vi pessoas assim no momento de muita... que estava com a cabeça muito perturbada, o guia fala assim, ó, pega uma folha de boldo, coloca aqui na coroa e amarra um pano branco na cabeça dessa pessoa. Tipo assim, como um SOS, a pessoa tá muito doida, tá precisando de um cuidado agora. E a força das ervas, a força das plantas, ela entra em sintonia com o nosso campo energético e traz benefícios inúmeros assim pra gente. Então, quem tem a prática de tomar banho de ervas 1 vez por semana sabe o que eu tô falando, tá bom?
Invistam no que é natural, invistam naquilo que a Mãe Natureza nos deu de presente, cultivem ervas na sua casa. Mesmo que você more em apartamento, dá para ter um vasinho ali, né? Coloca suas ervas de defesa, como a famosa espada de São Jorge, que aqui em casa nasce a rodo, a balde. Aqui em casa é a espada de São Jorge, comigo ninguém pode. É o que mais nasce aqui. E dizem que as ervas, quando nascem assim espontâneas no quintal, são as ervas que você mais precisa ter, né? A Mãe Natureza, ela é sábia. Mas cultivem outras ervas assim de banho. Uma mirra, gente, a mirra ela pega fácil, é uma erva maravilhosa. O boldo é maravilhoso. Outra erva que pega muito fácil também é a melissa, também conhecida como erva cidreira, também tenho aqui no meu quintal. A sálvia, maravilhosa para banho, maravilhosa para chá. Faz muito bem como chá. Também é uma erva que não é de difícil cultivo. Tenham suas ervinhas, se conectem, tá bom? Isso aí faz toda a diferença. Tô 2 minutos. Tá faltando 2 minutinhos pra gente acabar. Não vai dar tempo de eu falar da carta número 21, que é a carta de Xangô, né? E a gente tem que ir mais a fundo, que a energia de Xangô é muito forte. Sálvia comum? Sálvia comum? Sálvia comum? É. Sim, sálvia branca, tá? A sálvia branca é muito fácil, você compra ela assim em mercado, como extra, traz o vasinho, na feira também você costuma achar, em horto você costuma achar. Pessoal, eu amei, de todo o meu coração estar com vocês aqui. Eu quero fazer uma prece de encerramento, de agradecimento nesse último minutinho que a gente tem, tá? Me conectando à energia do Mestre Jesus, da espiritualidade maior, de Deus nosso Criador, agradecendo a todos os orixás, todos eles, todo o panteão dos orixás, por esse momento de encontro, por esse momento de trocas com os meus irmãos espirituais, meus irmãos em Cristo, somos todos irmãos. Que a energia do povo cigano e de todos os orixás abençoe a casa de vocês, abençoe o coração e a família de vocês e que traga sempre muita e muita luz, tá bom? Gratidão do fundo do meu coração. Quem tiver alguma dúvida, tá? Pode depois colocar nos comentários, que eu vou olhar mais tarde, vou olhar amanhã e vou responder o que estiver ao meu alcance, tá bom, gente? Com todo carinho. Tá quase acabando. Eu, por estar aqui com vocês hoje, não pude participar da live ao vivo de Cantigas de Axé, lá no YouTube, que é a casa espiritual que eu frequento. Então, vou acabar a live aqui, vou correr para assistir a macumba que tá tocando, bonita, em homenagem ao Baloaê, em homenagem à nossa mãe Iemanjá. Vai lá em Cantigas de Axé, Gruta de Xangô e Yansan, que vai estar rolando uma live ao vivo. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Inclusive o Ogã da casa, meu padrinho, Paulinho Macumba, é uma pessoa que toca com muita fé, com muita devoção. Mesmo que vocês não peguem a live inteira, depois vocês assistam, tá bom? Do início, que costumam ter correntes muito maravilhosas. Um beijo muito grande para vocês. Falta 1 minuto e 28 aqui pra gente acabar. Tem mais algum comentário, Thiago? E vários. Andréia, Patrícia mandaram beijo pra você. Todo mundo mandando beijo. Tô vendo um monte de coração explodindo aqui na tela. Vocês são maravilhosas. Obrigada, meninas. Parte 3, então, combinada para quinta-feira que vem, às 20 horas. A gente se vê em breve. Foi maravilhoso estar com vocês aí. Muita gente agradecendo, que adorou e tal. Eu também adorei. Eu vou ficar aqui só esperando finalizar, porque só faltam um pouquinho de minutinhos. Avisa que a live vai ficar salva. Vai ficar